Seja muito bem-vindo, vamos iniciar mais um vídeo sobre perguntas e respostas sobre gerenciamento de manutenção e PCM. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para a primeira pergunta. Quais são as principais causas de falhas nos ativos e como um programa de PCM pode ajudar a prevenir essas falhas? Então aqui você pode em duas perguntas para ficar mais fácil. A primeira pergunta, então, quais são as principais causas de falhas nos ativos? Essa pergunta aqui é muito abrangente, não tem como eu responder essa falha, é tal falha. Porque depende dos equipamentos, depende da empresa, depende do ramo de atividade dessa empresa, então, enfim, tem uma afinidade de equipamentos, falhas que podem acontecer, enfim. Mas tem um outro lado, que podemos dizer assim, que são as principais falhas no geral que acontecem em diversos equipamentos e que são parecidas. Então, por exemplo, em painéis elétricos, em máquinas elétricas, enfim, tudo que se refere a painéis elétricos ou coisa assim, uma das principais falhas que acontecem, que eu vi bastante nas empresas que eu trabalhei, são problemas de mau contato nos cabos, problemas de aquecimento e problemas de oxidação em contatos. Esses eu posso dizer que são os principais problemas. A maioria das falhas nos equipamentos elétricos e eletrônicos também é esses três: mau contato, aquecimento e oxidação. E normalmente esses três estão quase que interligados. Normalmente quando tem aquecimento é porque tem contato ou algum tipo de oxidação. E assim por diante. Já em equipamentos, na parte mecânica dos equipamentos, as principais falhas que podem acontecer normalmente é relacionado a desgastes, por exemplo, de rolamento, de mancais e problemas de lubrificação. Normalmente, problemas de lubrificação desencadeiam outros problemas de rolamento, quebra de rolamento, quebra de mancais e assim por diante. Esses, eu posso dizer assim, que são os mais genéricos. Todas as peças mecânicas que têm algum tipo de movimento, eixos, mancais e assim por diante, normalmente tem problemas de aquecimento devido à lubrificação, devido à sujeira. Por exemplo, eu já vi equipamentos que até a lubrificação estava boa, mas tinha impurezas, entrou na impurezas no rolamento, no mancal e assim por diante, acabava danificando. Então essas são as genéricas, mas é só essas? Não, existe uma infinidade de problemas nos equipamentos. Então não tem como dizer se é isso, se é assado. Normalmente essas são as mais comuns, as mais simples e mais comuns. Mas enfim, o que você precisa fazer, no caso dessa pessoa aqui que perguntou, é fazer o mapeamento dos principais problemas que tem nos equipamentos. Então, por exemplo, se você não tem ainda, você faz lá lista todos os seus equipamentos e começa a relatar os problemas. Ah, máquina tal, está acontecendo esse problema, assim, assim, assado. Começa a relatar todos esses problemas que aconteçam. Mas você tenta ver, digamos assim, não precisa fazer análise de causa raiz necessariamente, mas tente ver o porquê que está acontecendo esses problemas. Digamos que está dando problema de, sei lá, quebra de acoplamento, por exemplo. Então o principal problema é quebra de acoplamento. Mas por que esse acoplamento está quebrando? Talvez o ajuste no inversor ou na soft start do motor está dando tranco muito rápido, está quebrando, ou estão sobrecarregando o equipamento e está quebrando, então você começa a ver isso. Mas dizer assim, é esse tipo de falha, é esse que acontece no equipamento, não tem como. A próxima pergunta, que seria essa mesma, né? Como um programa de PCM pode ajudar a prevenir essas falhas? Então, o PCM, na verdade, é um monte de fatores e coisas que você pode fazer, pode modificar, pode implementar para ajudar a resolver falhas. Mas pegando especificamente aqui dessa questão aqui, dessa pergunta anterior aqui das principais falhas, então o que o PCM pode fazer? Primeira coisa, eu já disse, começar a mapear essas falhas nos equipamentos, saber quais equipamentos estão com mais falhas, quais são as falhas mais comuns e começar a agir nessas falhas. Tem a regra 80-20, que 80% dos problemas, podemos se dizer, são causados por 20% dos equipamentos. Então, seu primeiro passo é identificar esses 20% dos equipamentos e começar a tratar essas falhas aqui. Então, você mapeia essas falhas, começa a analisar essas falhas,
Digamos que você identificou um equipamento que está tendo alta taxa de falhas. Você vê o porquê está acontecendo essas falhas. Se é problema de manutenção, se é problema operacional, se é o equipamento velho, se é manutenção que deixou fazer e assim por diante. Eu recomendo, lá nos meus cursos, a primeira coisa que eu ensino, antes de pensar em implementar plano de manutenção preventiva, preditiva, assim por diante, você pode fazer um plano de inspeção bem feito, que você começa, é fácil de implementar, não tem segredo, mas você tem que fazer bem feito e sistematizado. Você pode utilizar técnicas preditivas também junto com a inspeção e você vai conseguir pegar muitos problemas antes que aconteçam. Talvez você não vai conseguir pegar bem no começo da falha, mas você já vai ter uma boa noção do que está acontecendo com o seu equipamento. Então, a partir disso, você vai implementando a manutenção preventiva. Com a inspeção, você vai ajudando nessa manutenção preventiva. Outra coisa que muitos esquecem ou não dão muita atenção é que, por mais que a manutenção corretiva não é tão boa nos equipamentos, principalmente os equipamentos importantes para o processo produtivo, mas o que ninguém vê é que a manutenção corretiva precisa ser bem sistematizada e funcionar bem, porque a partir da manutenção corretiva, aliás, a partir da manutenção corretiva, é que você extrai praticamente uns 60% a 80% de todos os indicadores da manutenção. Se você ver lá nos indicadores de manutenção classe mundial, tem 5 ou 6, alguns autores dizem que é 5 indicadores, por exemplo, o MTBF, MTTR, disponibilidade física, custo por valor de reposição e quanto do lucro da empresa é destinado à manutenção, enfim. Alguns autores dizem que é 5, outros dizem que é 6, mas não importa. De todos esses 5 ou 6 aí que tem, boa parte deles, eu digo assim, 90% deles, que seria ali 4 dos indicadores, dependem exclusivamente dos dados de manutenção corretiva. Então, por isso que você tem que fazer uma boa manutenção corretiva. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o MTBF, o MTTR e a disponibilidade física dependem de dados de manutenção corretiva. Logo, se você não faz uma boa manutenção corretiva do ponto de vista que eu digo da gestão, de fazer a gestão da manutenção corretiva, pegar tempo das falhas, tempo para correção, mapear essas falhas e tudo, você não vai conseguir fazer um MTBF, MTTR adequado e a disponibilidade física e, consequentemente, você não vai saber dos equipamentos que estão dando problemas e você não vai conseguir fazer a gestão adequadamente. Lembre que para você gerenciar algo, você precisa de indicadores. Sem indicadores, você não tem como saber se está bom, se não está, o que você tem que melhorar, se as ideias que você teve, as manutenções que você está implementando, está indo bem ou não. Então, o PCM, nesse caso, pode ajudar desse jeito. Você fazer uma boa gestão desses ativos, consequentemente, você vai descobrir as falhas, vai começar a implementar melhorias na manutenção que vão ajudar a diminuir as falhas nesses equipamentos. Eu acho que devo ter conseguido responder. Qualquer coisa, deixa nos comentários que depois eu faço outro vídeo respondendo essa pergunta. Vamos para a próxima. Como desenvolver um plano eficaz de manutenção preventiva para evitar paradas inesperadas nos ativos? Isso daqui não tem, digamos, uma fórmula mágica assim para você fazer, uma receita de bolo, segue isso, que vai dar tudo certo, vai funcionar. Por quê? Porque a manutenção preventiva, uma boa manutenção preventiva, você não vai conseguir da noite para o dia. Você vai implementando aos poucos. Então, por exemplo, eu respondi isso para uma empresa que, digamos, já está há uns 5, 6 anos implementando manutenção preventiva, é diferente de eu explicar para uma empresa, para uma pessoa que está começando a implementar manutenção preventiva. Então, tem esses dois lados. Mas o que é comum, que eu posso afirmar aqui que é comum tanto para uma empresa que está iniciando manutenção preventiva, como uma já bem avançada, que talvez já está utilizando manutenção preditiva, manutenção proativa e assim por diante, é que você vai construindo aos poucos. E com base nos seus dados, por isso que eu disse na questão anterior que eu respondi, você deve fazer uma boa sistematização da manutenção corretiva, fazer uma boa digestão dos indicadores de manutenção corretiva.
que é a partir desses dados que você consegue melhorar a sua manutenção preventiva. Então, por exemplo, você vê lá no equipamento, digamos que está dando, sei lá, está dando repetidos problemas de aquecimento, seja num cabo ou num rolamento, enfim, não importa. A partir desse dado, então você começa a implementar sua manutenção preventiva para quando for fazer, dar atenção nesse componente do equipamento que está aquecendo e talvez levando à quebra. Então você vai fazendo isso, você vai otimizando a sua manutenção preventiva. E a manutenção preventiva muda ao longo dos anos. Por exemplo, digamos que o equipamento é novo. Então você tem toda a lista de manutenção preventiva, você faz uma boa preventiva, só que como esse equipamento vai envelhecendo, algumas coisas talvez que você não dava muita atenção no começo quando o equipamento estava novo, você tem que começar a dar atenção. Logicamente você vai atualizando a sua manutenção preventiva. Então não é um negócio assim que, como eu costumo dizer, escrito em pedra, é assim, sempre vai ser assim. Não. A manutenção preventiva, para você otimizar, sempre vai ter que mudar. Então, sempre vai mudando. E, mais uma vez, a inspeção ajuda muito na manutenção preventiva. Assim como conforme você vai avançando na manutenção preventiva, então você vai lá implementar... Normalmente as empresas, as pessoas começam implementando a manutenção preventiva baseada no tempo. Mas, conforme o amadurecimento, você começa a observar que nem sempre a manutenção preventiva baseada no tempo é adequada. Que existe a manutenção preventiva baseada na condição. Então você pode adiar ou adiantar as manutenções preventivas com base numa condição. Então você vai caminhando para esse sentido. Manutenção preventiva baseada em condição, que já está ligada à manutenção preditiva. Então a manutenção preditiva capta, digamos, um sinal que está dando algum problema no equipamento, por vibração, por temperatura, pressão, vazão, enfim, depende do indicador, e utiliza isso para adiantar ou atrasar a manutenção preventiva. Então você começa a fazer dessa forma assim. Então manutenção preventiva, sempre você vai melhorando. Não tem um plano assim, ficar 100%, se fazer isso daqui em qualquer empresa vai funcionar. Não. Às vezes até pode ser a empresa igual, semelhante, o equipamento igual, talvez o mesmo modelo, a mesma marca, mas às vezes a manutenção de uma empresa é diferente da outra. E funciona. Às vezes até uma precisa ser diferente da outra. Então não tem como muito você comparar, nesse equipamento faz assim, assim, assado nessa empresa, então a empresa é igual, vou seguir dessa forma. Isso é um bom início assim para você começar a fazer. Mas não é regra. Depende muito. Por exemplo, depende dos cuidados do pessoal da manutenção e da produção desse equipamento, depende da gestão da empresa, a rapidez, por exemplo, em consertar e conseguir peças, em treinar o pessoal que mexe no equipamento. Então depende de tudo disso. Você não consegue, não dá de comparar 100% equipamentos iguais de uma empresa similar e dizer que você pode utilizar isso como parâmetro. Então, plano de manutenção preventiva sempre muda e você sempre vai conseguir, de alguma forma, melhorar ele. Necessariamente, às vezes, nem ele, mas você treinando melhor a sua equipe, por exemplo. Então, tem todos esses casos. Quais são os indicadores chaves de desempenho, os KPIs, mais relevantes para avaliar a eficácia de um programa de PCM na prevenção de falhas? Como parâmetro, eu sempre digo, em vez de você ficar inventando uns trocentos mil indicadores lá, e se você vê nas literaturas, tem muitos indicadores também, em diversos livros tem vários indicadores, sempre digo assim, se concentra nos indicadores de manutenção classe mundial, que vai ser um 5 ou 6. Isso já está bom, mas você pode criar outros indicadores que é útil para o seu processo. Então vai depender da empresa, do amadurecimento da empresa, mas você pode fazer isso. Então você pode criar diversos outros indicadores. Você pode pegar, por exemplo, os indicadores dos problemas mais comuns que acontecem no equipamento. Com certeza vai ser útil para você melhorar o seu PCM, fazer análise de causa raiz. Você pode criar também indicadores para a sua equipe, indicadores de treinamento, às vezes tem, indicadores de homem-hora, indicadores de capacidade produtiva, enfim, diversos indicadores
que você pode utilizar no PCM. Você vai ter que analisar qual que vai te ajudar, qual vai te dar um benefício. Então, antes de você criar qualquer indicador, você pensa assim, esse indicador vai ser útil para mim? Eu vou fazer ele só por um período para resolver algum problema específico ou vou fazer ele continuamente? E além disso, você pode recorrer lá às metas SMART. Então, se você pesquisar sobre metas SMART, pesquisa aí para você verificar. Então, essas metas, ela tem, eu não me lembro agora de cabeça as palavras todas em inglês, mas, por exemplo, precisa ser relevante, precisa ser alcançável, precisa ser importante para a indústria e assim por diante. Então, tem várias regras que precisam. Você pode pegar essas metas SMART e fazer o contrário. Pegar isso com base para você criar um indicador. Então, você vai começar a analisar e vai pensar algo do tipo assim, como esse indicador vai ser importante para mim? Se eu fazer, ele vai ter metas, eu vou conseguir alcançar essa meta? É importante? Vai fazer eu crescer de alguma forma utilizando esse indicador? Utilizando esse indicador, eu vou conseguir melhorar o meu processo? Ou vai ser só mais um indicador que não vai me servir para muita coisa e no final vai estar só para o bonito? Então você pode fazer todas essas perguntas para você identificar quais que são os melhores indicadores para o seu processo. Mas como eu disse, se você não tem base nenhuma, isso daqui você está fazendo do zero, estou implementando a manutenção e o PCM, preciso de indicadores, qual que eu faço? Pode começar com MTBF, MTTR e disponibilidade física. Só com esses três vai surgir diversas coisas para você. Primeiro, que para você fazer MTBF ou MTTR, você vai ter que saber quantas falhas acontecem nos equipamentos, no seu equipamento, e qual o tempo para você corrigir essas falhas e quanto tempo o seu equipamento consegue ficar funcionando antes de acontecer outra falha. Então, por aí, só de você mapear quantas falhas já está acontecendo no equipamento, você já aproveita, já consegue mapear dessas falhas quais que são as mais comuns, quais que são as que mais demoram para resolver e as que não. E a partir disso você consegue melhorar seu processo, pegar essas falhas, fazer análise de causa raiz, pode pegar essas falhas mais altas que demoram mais tempo para conseguir consertar o equipamento e assim por diante. Então, fechou? KPI, veja bem na sua empresa qual que precisa, mas você pode recorrer aos indicadores classe mundial. Existe uma abordagem específica para criar uma cultura organizacional que priorize a manutenção proativa? Se existe uma abordagem assim, eu posso dizer que, independente disso, o que mais vai causar um impacto assim, para a manutenção proativa ser boa ou não é o interesse das pessoas envolvidas. Então, na manutenção proativa, vai ter que ter, você vai fazer análise de causa-raiz, por exemplo, então vai ter que ter envolvimento do seu técnico, de você como supervisor, gerente ou coordenador da empresa, e do setor responsável em alguns casos, setor de produção, por exemplo. Então, essas pessoas vão ter que entender muito bem o que é manutenção proativa, para que serve e quais os benefícios. Senão não vai fazer sentido para as pessoas fazer alguma coisa que eles não sabem porquê e como vai estar ajudando isso. Então você já começa assim, mostrando a importância da manutenção proativa. E se a empresa não tem costume, por exemplo, de fazer reuniões periódicas, de fazer reuniões para tratar problemas e assim por diante, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil você conseguir implementar a manutenção proativa. Então, se a empresa, por exemplo, faz reuniões, é acostumada, né, a fazer reuniões para debater manutenção, produção, enfim, que pelo menos setor de produção, manutenção e talvez administrativo já se conversam juntos, já fazem reuniões, então é mais fácil de você conseguir implementar esse tipo de manutenção proativa aqui no caso. Mas, mais uma vez, isso daqui é um tipo de manutenção que, assim, depende bastante dos outros setores para ajudar a manutenção. Depende dos outros setores entender como funciona a manutenção proativa, qual a importância para ajudar a manutenção. Senão vai virar basicamente um bate-boca lá que a manutenção vai dizer que é culpa da operação, a operação vai dizer que é culpa da manutenção e assim por diante, e ninguém vai fazer nada de manutenção proativa.
Se você não conhece manutenção proativa, só para você entender, então nós temos a manutenção preventiva e preditiva, que a maioria das pessoas conhece, e tem a manutenção proativa. A manutenção proativa, digamos, é uma evolução da manutenção preditiva. A manutenção preditiva analisa através de instrumentos e equipamento e a partir disso vai monitorando se alguma coisa sair do normal, então sabe-se que está acontecendo alguma coisa com o equipamento e precisa fazer manutenção. E faz a manutenção e resolve o problema. A manutenção proativa vai um pouco mais além do que isso. Não visa só consertar o equipamento, visa entender esses indicadores gerados e eu fazer o tratamento da causa raiz desse equipamento. Então, por exemplo, digamos uma máquina qualquer dá seguidos problemas do rolamento. O rolamento gasta, aumenta a vibração e a manutenção preventiva entra, troca esse rolamento e tudo. A manutenção proativa pega esses dados, entende o que está acontecendo com o rolamento e busca a causa raiz. Então, nesse exemplo que você vai buscar a causa raiz desse problema do rolamento, que aumenta a vibração até chegar no momento que você vai ter que trocar ele por causa do desgaste. Procure entender, por exemplo, se esse rolamento é adequado. Existe outras marcas que têm uma vida útil maior que eu possa trocar? Será que algum processo que eu não estou fazendo certo, esse rolamento está se desgastando mais? Entendeu? Visa buscar a causa raiz. Só que em alguns casos, nem esse eu disse especificamente do rolamento, mas digamos que o problema desse rolamento é porque, digamos, o operacional não está operando adequadamente o equipamento, está sobrecarregando ou uma coisa assim. Então você vai fazer análise da causa raiz, você vai ter que envolver a sua manutenção, a sua gestão de manutenção, o técnico que atendeu e o setor responsável pela produção. Então por isso que às vezes é difícil de implementar, porque as outras pessoas realmente precisam entender a importância da manutenção proativa. E já precisa estar, assim, a empresa já precisa estar acostumada, por exemplo, com análise de causa raiz, o FMA, por exemplo, a árvore de falhas também deve ser assuntos comuns, o 5S, por exemplo, plano de ação. Essas metodologias de ação, as pessoas já devem ter um prévio conhecimento, senão sua manutenção proativa não vai conseguir muito para frente. As pessoas não veem importância na análise de causa raiz. Como resolver essa questão? Essa é mais uma questão cultural da empresa. Eles precisam entender para que serve a análise de causa raiz. Talvez se for o caso, você pega um problema que aconteceu que, digamos assim, olhando em primeiro instante, poderia ser muito óbvio que foi, por exemplo, culpa da manutenção ou culpa da operação, mas e quando você faz análise de causa raiz, você vê que o problema, na verdade, não tem nada a ver com a primeira ideia que se teve, que é algum outro problema. Exemplo, eu já devo ter mencionado bastante vezes isso, mas é o exemplo que eu lembro mais facilmente. Uma vez estragou um mancal de um exaustor, que puxava os gases da empresa. Quando foi precisar trocar, não tinha no estoque. Assim, se você tem mais base de dados, sem ter mais conhecimento do que aconteceu, você pode chegar à seguinte conclusão. O estoque não tem, porque a manutenção não pediu esse acoplamento, logo ficou sem estoque. Então, culpa da manutenção, culpa do PCM, culpa da gestão da manutenção. Só que se você vê a análise de causa raiz que foi feita nesse incidente específico, dá a volta ao mundo, assim podemos dizer, e no final foi identificado que tinha dois pedidos, um já fazia quase um ano que tinha feito o pedido do Macau, e o setor de compras se descuidou, tinha um processo deles falho, então se descuidaram no pagamento com o fornecedor de acompanhamento e praticamente esqueceram esse pedido. Então, por causa disso, teve que se fazer todo o procedimento lá para refazer, na verdade, o procedimento para evitar que se acontecesse isso de novo. De alguma forma, o sistema falhasse e fosse esquecido de pedir o item. Então, só para você ver a mudança que teve, né? Uma coisa que seria problema exclusivamente da manutenção, na verdade,
foi lá para frente na gestão de compras e viu que era um procedimento deles falho que tinha. Então mudou tudo isso. Enfim, você pega esses equipamentos, esses problemas que são óbvios, mesmo que seja você sozinho, faça análise de falha só para as outras pessoas, às vezes, que têm dificuldade, que não estão entendendo, ver a importância da análise de causa raiz. Talvez não precise ser nem você de manutenção, talvez se essa pessoa que não vê importância na causa raiz, pega um problema específico dele, que não tem relação com manutenção, e faça análise de causa raiz e mostre para ele. Por exemplo, talvez o equipamento já vive dando problema de produção, atraso de produção, apesar do equipamento funcionar bem, mas nunca consegue bater a meta. Então você faz análise de causa raiz, talvez você vai descobrir que não bate a meta porque o operador do equipamento não tem conhecimento, não tem treinamento suficiente ainda. Então você faz essa análise de falhas e mostre para eles. Assim, isso é costume da empresa. Normalmente, se a empresa não cuida bem da sua gestão, não utiliza metodologias, por mais simples que seja, igual ao 5S, então vai ser muito difícil de implementar. O 5S mesmo, que é uma metodologia muito útil para as empresas e é simples de implementar, que não envolve gastos, mas tem empresas que não fazem. O 5S deles praticamente é só limpeza. Esquece que tem organização, esquece que tem a parte de saúde e todos os outros S do 5S, só lembro já da limpeza. Então isso é cultural, vai melhorando aos poucos, demonstrando a importância para as pessoas. O que pode ajudar muito, que eu acabei me esquecendo de dizer, é a alta direção da empresa apoiar isso daqui. Então, se por exemplo, nesse caso da análise de causa raiz, por exemplo, o gerente geral da empresa, ou o diretor, não vê importância, não entende a importância disso, consequentemente, todo escalão abaixo não vai dar muita atenção, porque não é tão importante para o diretor, então para que vai ser importante para eles? Talvez mesmo, se você, no caso, é a pessoa que é o diretor da empresa, o gerente, mesmo que você não entenda bem necessariamente a importância disso, mas faça isso ser importante para todas as outras pessoas abaixo de você ver que isso daqui é importante também. É a mesma coisa que podemos dizer o seguinte, digamos o diretor da empresa sempre chega atrasado e sai cedo. Por mais que ele não bate cartão, né? Logicamente ele pode chegar atrasado, pode sair antes se ele quiser, mas enfim. Só que se todos os funcionários veem que ele todo dia chega atrasado, todo dia sai mais cedo, os outros funcionários consequentemente vão começar a fazer a mesma coisa, porque muitas das vezes não é o que você diz que é importante que as pessoas fazem, é os seus exemplos. Então, cuide muito dos seus exemplos. Eu acabei viajando nessa pergunta aqui, respondendo outras coisas, dando outros exemplos, mas creio que consegui fazer entender. Mais uma vez, se você que fez essa pergunta aqui não entendeu, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo novamente. Vamos para outra pergunta. Por que não tem matéria de PCM nas faculdades? Tive que aprender na raça. Isso daqui enfim, é até difícil de falar porque não é só essa questão específica que as faculdades normalmente estão muito defasadas em relação à prática no dia a dia. Por exemplo, tem muitas matérias, muitas coisas que provavelmente se você é engenheiro já estudou na faculdade e você não viu muita serventia na prática. Isso acontece muito. Mas especificamente sobre o PCM nas faculdades, esse daqui realmente é um caso sério. Algumas faculdades têm, por exemplo, uma que eu fazia de engenharia, tinha a matéria específica de PCM. E, enfim, apesar de ser uma coisa básica, mas já dava muito conhecimento para se você assumir algum tipo de cargo de PCM, você não entrar cru na empresa. Mas, normalmente as faculdades não ensinam. Nesse meu caso em questão, eu saí de uma universidade particular que tinha PCM e fui ingressar numa faculdade federal. E quando eu já devo ter mencionado em algum vídeo meu, até quando eu levei para o coordenador ver as matérias, né, para reaproveitamento, basicamente ele pegou assim, olhou, PCM, o que tem a ver essa matéria aqui com o curso de engenharia? Não tem nada a ver. Mas na verdade, tem tudo a ver.
Por quê? Porque a maioria dos engenheiros, digamos assim, eles são contratados para ser encarregados, para ser supervisores, para ser coordenadores em empresas e em departamentos de manutenção, que consequentemente todas as empresas, pelo menos as empresas que fazem uma boa gestão, têm o setor de PCM, que é o setor responsável por planejamento e controle da manutenção. Então, o que acontece? Saem engenheiros de faculdades que não entendem nada de PCM, que são contratados para cuidar do setor de PCM. Então, não tem nada a ver assim. E essas pessoas sofrem muito. Não é à toa que eu encontro muitas pessoas em cargos de liderança, de coordenador, gerente, de manutenção, mas que não entendem nada de manutenção. Se perguntar para o cara o que é manutenção preventiva, manutenção preditiva, o cara não sabe nem explicar isso daí. Porque nunca viu na faculdade. E os que sabem isso é porque ou fizeram alguma pós-graduação, que dependendo da pós-graduação que você fazer não vai ensinar muita coisa, então a boa parte desses aprende fazendo cursos já. Cursos de PCM, cursos de controle de manutenção, de gestão de ativos, de gestão de manutenção e acabam aprendendo e fazendo uma boa manutenção. Então isso é um problema nas faculdades, assim como diversos outros problemas que existem. Só para você ter uma ideia, o Senai, normalmente o Senai, ele trabalha, os cursos do Senai, enfim, estão mais próximos da realidade do mercado, porque o Senai, na verdade, foi criado para isso, para atender às necessidades do mercado de trabalho, às necessidades das empresas. Então, os cursos do Senai, normalmente, não é 100%, logicamente, mas normalmente são muito próximos da realidade do mercado. Então, por exemplo, se você pegar qualquer curso técnico do Senai, tem a matéria de PCM. Até se você pegar acho que tem aqueles cursos integrados, né, que é ensino médio e ensino técnico junto, já se ensina PCM. Por quê? Porque o Senai entende que PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, é muito importante para um técnico, seja técnico em elétrica, técnico em mecânica, em automação, é muito importante porque se utiliza nas empresas. Logo, normalmente o que acontece? Técnicos que fez formação no Senai, entendem bem de PCM, se dão bem no mercado de trabalho e assumem funções que era para ser de gerente. Porque a função de manutenção de PCM em específico, você não precisa ser o cara lá em projetos elétricos, em projetos mecânicos, mas você precisa ser o cara da gestão de PCM. Então tem muitos técnicos assumindo cargos de engenheiros por causa disso, porque eles entendem de PCM e as empresas precisam de engenheiros e técnicos que entendem mais de PCM do que de elétrica ou mecânica, principalmente se está na gestão do PCM. Por quê? Porque precisa, porque a vida da manutenção depende de um bom PCM. E se esse cara precisa de uma especialidade específica, sei lá, de engenharia elétrica, ele é gestor, ele contrata uma empresa terceirizada para fazer o serviço, porque o foco principal dele é o PCM. Então, boa parte das faculdades e universidades de engenharia ainda não se atentaram que precisa de uma matéria de PCM na grade curricular, porque esses engenheiros que estão sendo formados normalmente vão trabalhar no setor de PCM. Nem todos vão trabalhar com projetos elétricos, nem todos vão ter uma empresa de engenharia. Boa parte deles vão para o PCM, que é um dos setores que mais empregam técnicos e engenheiros.